Caio, parlamentares ainda estão debatendo esse texto, ou melhor, qual texto vai ser apresentado. Ontem você trouxe aquela informação que é interessante, né? Não se deve falar anistia light, porque não seria anistia. E sim, esse texto mais brando seria diminuir penas, teria o objetivo de diminuir penas para os invasores do 8 de janeiro. E aí poderia-se pensar num aceite tanto por governistas quanto pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Mas hoje você traz uma pesquisa que mostra que a maioria dos condenados pelos atos de vandalismo só apoia mesmo aquela anistia ampla, geral e restrita, né, Caio? Isso, Márcio. Essa pesquisa ela foi realizada pela Associação das Vítimas e Familiares do 8 de janeiro, a ASAF, esse é o nome oficial, né? Que é uma associação que defende os interesses das pessoas ali do 8 de janeiro que foram lá protestar, né? E é uma pesquisa interessante porque ela ajuda a gente a entender, Márcio, a pressão que essa base bolsonarista exerce sobre o debate todo que está ocorrendo em Brasília ao longo do ano. Essa base bolsonarista, que foi até Brasília no 8 de janeiro, ela é contra uma anistia, quer dizer, ela é a favor de uma ampla anistia geral e restrita. E isso se reflete nessa posição que eu diria irredutível da bancada bolsonarista em Brasília, né, quanto a esse assunto. Nessa pesquisa específica, são diversos trechos ali, mas a gente destaca os principais. Quando eles são questionados, os familiares, réus, investigados e condenados já pelo 8 de janeiro, o que acham de uma anistia light, se eles topariam uma anistia light, 81% disseram que não, 14 se mostraram abertos a considerar essa alternativa, mas condicionando a aceitação ao tamanho da redução, e só 4% manifestaram apoio direto à ideia, ou seja, ampla maioria contrária. Quando questionados, aí sim, sobre uma anistia ampla, geral e restrita, o apoio é praticamente total, Márcio, 96,7%. Praticamente todos os entrevistados mostraram consenso em relação a esse texto que está sendo negociado dentro da Câmara. E principalmente, voltando, repetindo, Márcio, uma pesquisa como essa ajuda a gente a entender por que muita gente ali dessa bancada bolsonarista, dos bolsonaristas dentro do Congresso Nacional, defendem com tanta veemência, porque tem um respaldo dessa base que foi até ali no 8 de janeiro. Essa pesquisa, de novo, familiares, réus investigados e condenados pelo 8 de janeiro. E aí a turma lá em Brasília trabalhando justamente para atender essas pessoas. Mas rapidamente, deixa eu ver se eu entendi. Não é natural que a gente imaginasse esse resultado, já que essas pessoas que foram condenadas pelo 8 de janeiro, que a gente está vendo nessas imagens aí, na anistia branda, elas estão pegando 17 anos de cadeia, 14 anos de cadeia, como a moça que pichou a estátua, vai reduzir alguns anos de cadeia. Na anistia ampla, ela vai ser solta. Eu acho que eu gostaria de ser solto, não? Sim, Márcio, mas aí quando você coloca de acordo com a realidade do tabuleiro e do xadrez político, isso não é algo tão simples. Claro. Porque a anistia ampla, geral e restrita, ela corre o risco, já foi alertado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, de que ela, uma vez aprovada, ela não entraria em vigor, porque ela seria derrubada por ser considerada inconstitucional. Além disso, a gente pode olhar sobre as respostas que foram dadas no sentido de concordar, né, cheia ali de nuances. Tem um outro ponto da entrevista, Márcio, que também é interessante, que pergunta, você toparia, em vez de uma anistia ampla, geral e restrito, que quem está preso seja solto, ou quem está foragido para outro país, volte. A maioria também diz que não, ou seja, todo mundo de fato prefere uma anistia ampla, geral e restrita, mas o tabuleiro da política não está caminhando por aí. Não, é uma informação relevante e certamente pode influenciar alguns deputados, alguns votos lá no Congresso.